CNN Arena está de volta. O grupo de transição do governo eleito teve uma reunião hoje com o ministro da Educação, Vitor Godoy. O encontro acontece em meio aos bloqueios do orçamento do Ministério da Educação, o MEC. A falta de verba afeta sobretudo o transporte e a merenda escolar. A repórter Tainá Farfan tem mais informações. Boa noite, Tainá. Conta pra gente. Oi, Felipe. Ótima noite de segunda-feira para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Essa foi uma reunião até longa, viu? Durou pelo menos 3 horas, esse encontro que marcou o primeiro entre esse grupo temático da educação e o ministro da Educação, o atual ministro Vitor Godoy. Essa foi mais uma daquelas reuniões que a gente tem acompanhado desses grupos temáticos com ministros e com as pastas respectivas para colher informações, preparando então já o relatório final que está previsto para ser entregue no dia 11 de dezembro. Nesse encontro, esse GT colheu mais informações, em especial sobre cada um dos setores dessa pasta, que é uma das maiores ali da esplanada dos ministérios. Foi discutido, então, a necessidade de recomposição orçamentária para a educação, ainda problemas e preocupações em relação aos bloqueios que foram feitos na educação ainda para executar as demandas de 2022. Esse GT ainda pediu informações sobre atos que estão sendo gestados e podem ser publicados ainda nesse mês de dezembro e projetos que estão em discussão, que podem ter alguma espécie de andamento também internamente no Congresso Nacional. Bom, vale a gente destacar que a pasta da educação deixou muito claro que ela precisa de pelo menos 15 bilhões de reais para conseguir cumprir os compromissos de 2023. E essa discussão passa também pela aprovação da proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, que quer abrir um espaço além do teto de gastos e assim também poderia viabilizar esses 15 bilhões de reais para a pasta da educação. Há ainda uma outra discussão, Felipe, que seria em relação a uma possível emenda que seria aprovada junto com essa proposta de emenda à Constituição. Já tem líderes que defendem a aprovação dessa emenda, que seria para aprovar a utilização de alguns recursos ainda em 2022. Isso porque universidades e institutos federais têm reclamado da dificuldade, por conta desses bloqueios no orçamento da pasta, de conseguir cumprir coisas básicas, desde limpeza das universidades até livros didáticos e ainda manutenção dos hospitais universitários. Vitor Godoy, ele chegou a dar uma entrevista coletiva ao final desse encontro. Ele disse ainda que discutiram sobre a reforma do ensino médio e falaram ainda sobre a lei de cotas, que está perto de ser vencida e é de interesse do novo governo acompanhar essa discussão novamente no Congresso Nacional. Hoje foi um dia, Felipe, até relativamente tranquilo aqui no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, muito por causa do Jogo do Brasil também. Aqui o ritmo acabou dando uma esfriada. Lula acompanhou esse jogo lá do hotel em que ele está ficando aqui em Brasília. Teve reuniões com a cúpula dessa equipe de transição. Ele acompanhou esse jogo ao lado de Gleisi Hoffmann, Luiz Mercadante, Fernando Haddad, Claro Janja, futura primeira-dama. Vale a gente destacar que essa é uma semana de preparação desses GTs, desses grupos temáticos, para esse relatório final, que está previsto para ser entregue no dia 11 de dezembro, que vale destacar, é um dia antes da diplomação de Lula junto ao TSE, essa cerimônia que oficializa, então, o resultado das eleições de 2022. Lula, que chegou em Brasília no domingo à noite, há uma expectativa que durante essa semana ele consiga avançar nas discussões em relação a quem vai chefiar a esplanada dos ministérios. A gente tem uma expectativa de que os anúncios já aconteçam a partir da diplomação, até porque o próprio Lula disse isso em entrevista coletiva na última sexta-feira. Ele disse que assim que for diplomado, ele pretende anunciar quem serão os ministros do seu governo. E é claro que a gente vai acompanhar toda essa e outras movimentações aqui bem de perto. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá, pelas informações sempre detalhadas. Deixa eu começar aqui com a professora Samantha. Como o Vila estava falando, Samantha, a área da educação foi uma área bem sensível de bastante desgaste no governo de Jair Bolsonaro. E agora, nessa reta final, ainda existem esses bloqueios. Como é que você avalia a situação nesse momento? Eu acho que é importante a gente verificar quais foram os critérios desses bloqueios. Mas eu penso que a gente nunca pode negar investimentos na área da educação. Nenhum país se transforma e se desenvolve se nós não investirmos na questão da educação. E quando a gente fala de educação, não diz respeito apenas à questão das universidades, mas principalmente a educação básica, educação fundamental e ensino médio. Isso guarda muita relação com a própria preocupação do novo governo em relação à lei das cotas, porque a gente sabe que essas ações afirmativas elas são temporárias, e mesmo ela já tendo um tempo de vigência, não se alcançou essa igualdade
nas universidades, mas a forma mais, ao meu ver, mais correta para você alcançar essa igualdade dentro das universidades é dando educação básica, ensino fundamental de qualidade para todos os cidadãos. Mas eu vejo sempre com muita tristeza qualquer bloqueio de recursos para a área educacional. A única forma de emancipação de um país em desenvolvimento é investindo na educação. E a gente tem que priorizar isso sempre. Embora a Constituição já estabeleça, né, recursos obrigatórios que vão para a educação, eles não são suficientes para assegurar educação a todos. A gente também tem que lembrar que, do ponto de vista jurídico, né, a educação é um direito de todos, mas um dever do Estado, né? E nesse ensino fundamental ele é obrigatório. Então, isso tem que ser olhado com muita atenção por todos. Isso é uma política de Estado, né, e não de governo. É assim que a educação tem que ser encarada. Obrigado, Samantha. Raquel, a gente vê um monte de problemas na educação no Brasil, isso já desde o século passado, citei outro dia aí, gente que estava no legislativo no século XIX. Nos governos do PT mesmo, os exames internacionais mostravam o Brasil nas últimas colocações em matérias básicas, na escola básica. E no governo Bolsonaro houve toda essa rotatividade de ministros e agora na reta final um problema agravado por falta de recursos. O que causou essa falta de recursos que compromete ainda mais a educação? Felipe, acho que tem essa coisa mais circunstancial, de curto prazo, que é o problema relacionado ao teto de gastos, que o governo não está conseguindo cumprir, tem que fazer determinados cortes. Educação tem um orçamento grande, acaba sendo cortado, mas o governo Jair Bolsonaro, em termos de educação, é terra arrasada. É um desastre. Acho que não tem outra palavra para definir. A gente teve aí uma série de ministros, um pior que o outro, que focaram em ensino à distância, em militarização das escolas, em ideologia de gênero e não debateram o principal, que era a educação básica, o aprendizado das crianças, tudo isso em meio à pandemia, que foi um déficit imenso, principalmente para as crianças da escola pública, que todos os exames estão mostrando, as crianças da escola pública estão com uma defasagem de aprendizagem, apesar dos esforços que foram feitos por alguns professores que se dedicaram, imensa, porque elas não tinham acesso ao computador, elas não tinham acesso ao celular. Então, enquanto as nossas crianças estavam em escolas particulares, passando aperto, mas tirando ali um pouco do atraso, essas crianças não tiveram isso. Então, a gente tem um desastre para ser resolvido. Esse próximo governo ele vai ter que fazer uma remontagem, tem um problema gravíssimo para tirar esse atraso dessas crianças. E aí, conversando nos grupos de transição, tem uma série de propostas em discussão. E todas elas passam por você fazer o contraturno, por você dar reforço para essas crianças no período em que elas não estão na escola. E para isso precisa de recurso, para isso precisa de formação de professores, para isso vai precisar de muito investimento. Assim, não é um nó fácil, mas ele precisa ser feito, porque senão ele vai comprometer o futuro dessas crianças, da economia do país, enfim, as implicações são enormes. É uma área tão sucateada que a Simone Tebet nem quis brigar por essa pasta, né? Ela que é professora, que poderia estar aí na disputa. O que eu ouvi dos aliados da senadora é que ela preferiu o desenvolvimento social porque a educação tem que realmente dormir e acordar lá no Ministério, porque, enfim, está muito complicado. Calejão, saberia dizer por onde começar? Olha, Felipe, eu concordo totalmente com a análise da Raquel. É um cenário de terra arrasada, não somente na seara da educação, em diversas outras searas que o governo Bolsonaro deixa como legados, mas sobretudo em áreas nevrálgicas, como educação, saúde, infraestrutura. Tem uma série de coisas que estão absurdamente comprometidas e que precisam ser retomadas com muita propriedade. No que diz respeito à educação, evidentemente é um ponto central que a gente precisa olhar, não só a educação básica, elementar, o ensino médio, mas as próprias universidades brasileiras que foram negligenciadas pelo governo Bolsonaro. A atual administração federal desmontou o que diz respeito
a pesquisa, a ciência, a tecnologia. O próprio presidente da República se referia e outros membros do gabinete ministerial como sendo lugar de balbúrdia, que não serve para absolutamente nada, o que é absolutamente complicado na medida em que todo o mundo moderno, como a gente o conhece, se existem câmeras, se existe sistema de broadcasting, de transmissão, perdão, e a gente está aqui promovendo um debate dessa ordem, tudo isso a gente deve à pesquisa acadêmica, fundamentalmente. Então você tem, de muitas maneiras, um processo de reconstrução que precisa ser feito na seara da educação, não só no nível elementar ou no nível médio, mas principalmente no que diz respeito à atuação das universidades federais, a retomada da questão de construção de pesquisa, de ciência, de tecnologia, que foi absolutamente abandonado pelo atual governo. E tudo isso a gente sabe requer dinheiro, requer investimento. A meu ver, isso não é gasto. Isso é um investimento que favorece a população de forma mais ampla, mas também favorece o mercado, mas também favorece a indústria, mas também favorece, fundamentalmente, todas as searas da vida sociopolítica do país. Isso é muito sério e a gente tem que olhar com bastante profundidade nessa medida. Vila, eu estava falando aqui de um autor que fez parte do Legislativo, foi Rui Barbosa. Ali Sim. No final do século XIX, ele foi presidente de uma comissão de instrução pública lá no Congresso Nacional, e aí tem um parecer, todo um relatório que foi construído, e em que se encontrava frases como somos um país de analfabetos, diagnosticando o problema da educação. E aí o Joaquim Nabuco cita o abolicionismo, que veio em 1883, e reclama um pouco do diagnóstico sem causa. E para ele a causa era a escravidão, que era a causa de todos os males, etc. Ele atribuía isso. Mas até hoje a gente não vê um problema resolvido em matéria da educação. Claro que houve construção de escolas, houve construção de universidades, mas a qualificação, como estava apontando a Raquel, parece que não chega nunca. Você que é professor, como é que você avalia esse cenário e o projeto do futuro? Você levantou questões que são tão importantes que eu fiquei aqui pensando rapidamente, porque daí que veio o título para o Rui Barbosa de conselheiro, por causa justamente desse trabalho, ainda no Império, né? E o abolicionismo, que é publicado em Londres, depois no Brasil. A questão central que o Joaquim Nabuco coloca é justamente a questão da escravidão. Mas para os abolicionistas como Nabuco e André Rebouças, o abolicionismo tinha de vir com a transformação do ex-escravo em pequeno proprietário. Ou seja, era uma revolução econômica. Para ser cidadão, precisava ser pequeno proprietário. Aí uma forte influência norte-americana e por aí vai, né? Que acabou, infelizmente, não ocorrendo porque a República interrompeu esse processo que poderia ter ocorrido. Bem, mas a história acabou seguindo outro caminho. Agora, essa questão da educação, e foi muito bem destacado, eu fiquei 20 anos com o professor, 30, né? 20 numa e 10 em outra universidade federal. Eu conheci vários governos, aí no período do regime militar e depois todo esse processo mais recente até me aposentar. É um problema sério o que está acontecendo agora, que eu acompanho com os colegas. A situação, por exemplo, em São Paulo, a pesquisa só se manteve graças à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a criação do governo Carvalho Pinto, um dos maiores governadores desse estado, vale lembrar, e porque CNPq e CAPES não tinha mais nada. E tem pesquisas que, quem que nos acompanha, tem pesquisas que são, por exemplo, demora 8, 9 anos. Você não pode interromper a pesquisa e continuar 2 anos depois. Você perde tudo que você já fez. Então, mas isso seria corte de investimento do governo Bolsonaro? Do governo Bolsonaro, do governo federal. E essa relação de atrito do ministro com os secretários estaduais de educação, das 27 unidades da federação. Nós temos bons exemplos em estados de educação pública. Tem bons exemplos que eu conheço, acho que aqui muitas é noticiado. Então, é necessário, acho que a primeira tarefa que se coloca a esse governo, claro que o dinheiro é condição sine qua non, mas estabelecer uma nova relação MEC, Secretaria Estaduais de Educação. Um trabalho conjunto, enfrentando a geração Covid de analfabetos. Esse ponto que a Raquel destacou, que nós não sabemos ainda o custo que o Brasil vai ter. Primeiro, o cidadão. Ele deixa de ser cidadão por ser analfabeto, na prática, né? Ou analfabeto funcional. Outro, o efeito disso na economia, na formação da força de trabalho, da qualificação da força de trabalho. Isso vai ter um efeito terrível. Acho que são as tarefas centrais que o governo deve ter agora,
enfrentar o dilema que a Covid está deixando como legado, entre aspas, né? Uma verdadeira tragédia, e a questão da ciência e tecnologia. Samantha, eu estou vendo que você está balançando a cabeça, fazendo sinal de positivo com algumas colocações aqui. Quer comentar alguma? Claro, eu acho que o investimento em pesquisa é fundamental por parte do poder público, mas a gente também precisava que os empresários investissem também em pesquisa, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, é tão comum, né, as grandes empresas, né, doarem seus patrimônios, ou os grandes empresários para as universidades e para as pesquisas, e também algo que foi colocado, a gente tem um problema hoje no ensino médio, a gente tem alunos que saem do ensino médio e não têm proficiência em português e matemática, ou seja, eles concluem o ensino médio e não sabem interpretar um texto e fazer uma equação. Isso é um problema gravíssimo, né? A questão que a Raquel colocou da pandemia também, porque as escolas hoje que precisariam ter à tarde atividades complementares para diminuir, né, essa classe tão heterogênea de quem teve acesso à internet e quem não teve, elas muitas vezes não têm internet, não têm computador. Os professores também precisam de qualificação para poderem lidar com essa realidade pós-Covid e não está tendo esses cursos de atualização para os professores lidarem com essa realidade, nem infraestrutura nas escolas. Então, isso é um projeto que demanda um cuidado e uma atenção muito grande, porque é o que o professor Marco falou, a gente não sabe ainda quais são as consequências da pandemia, ou seja, o estudo já estava ruim, com a pandemia piorou, então vai aumentar a deficiência desses alunos e a gente vai ter um problema, porque às vezes até emprego tem, mas não vai ter mão de obra qualificada para isso, porque não tem estudo. Então, qualquer governo tem que se preocupar muito com a educação e com a pesquisa. João, eu vi que você soltou um sim na hora em que ela falou de auxílio de empresário, que os empresários também deveriam investir. Como é que você vê essa hipótese? Sim, me parece absolutamente pertinente, concordo totalmente com a Samantha, me parece bastante importante que a iniciativa privada também tenha um papel significativo nesse sentido. É óbvio que interessa, nessa medida, ter pessoas que estejam capacitadas, que sejam capazes de contribuir de uma forma que não esteja circunscrita a apertar parafuso, para utilizar um termo de simples compreensão, e que de alguma forma sejam capazes estejam treinadas para operar com tecnologias disruptivas, sejam capazes de atuar nessa medida. Tudo isso requer investimento e isso não tem que estar restrito ao próprio Estado. Eu concordo, absolutamente, me parece pertinente. A iniciativa privada tem um papel importante a ser desempenhado nesse sentido e Samantha colocou com muita eloquência, outros países fazem isso e têm um resultado muito positivo como consequência. Maravilha. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi às redes sociais agora há pouco e falou sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ciro escreveu, abre aspas, durante 4 anos tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem, sensibilidade, simplicidade, humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é. Fecho aspas. A gente lembra, como mostrou no início do CNN Arena, que Bolsonaro chorou hoje durante uma cerimônia militar. Raquel Landim, como é que você avalia essa declaração do Ciro Nogueira explicando o choro do Jair Bolsonaro como alguém que agora pode ser quem ele é, porque antes precisava tomar diversos cuidados? Felipe, você lembra que na campanha, logo no finalzinho ali, eles fizeram essa tentativa de humanizar o Bolsonaro, Sim, né? muito auxílio da Michelle. Tinha o auxílio da Michelle Bolsonaro, ele chegou a pedir desculpa ali meio de lado sobre a Covid, eles tentaram montar esse personagem, mas é muito difícil diante de todo o histórico. Eu não sei, é muito complicado a gente explicar o choro, a emoção de uma pessoa. Pode ter diversas razões, né? E chegam essas informações de que ele está realmente abatido com a derrota. Agora, essa humanização do Bolsonaro é uma estratégia que eles vêm tentando desde lá de trás e com pouco sucesso até agora. E ele tem ficado em silêncio, então busca-se alguma explicação para esse período
e a gente percebe que falta alguma coisa. Samantha, você que não estava aqui na primeira rodada que a gente estava comentando o choro do Jair Bolsonaro, como é que você vê esse lado emotivo do presidente nesse momento? Eu acho que é muito difícil a gente julgar a emoção de alguém ou não, mas eu acho que alguém que perdeu a eleição naturalmente deve ficar emotivo, né? E a gente sabe que o poder, quando se tem o poder, todos se tornam muito sedutores. Na ausência do poder, dá um certo vazio e ele deve estar com esse sentimento. Acho que também, quando está no exercício intenso da presidência, não se mostra possível demonstrar muitas emoções, porque eu acho que é uma agenda tão atribulada que as pessoas ficam mais contidas. E agora ele está tendo a oportunidade de extravasar, livre desse peso, talvez, que a presidência da República exerça. Mas eu acho que é natural que ele venha a expor os seus sentimentos como qualquer pessoa normal, como qualquer ser humano.